Começa agora, aqui, pela Rádio Clube, o programa Momento Espírita, uma realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos. Muito bom dia, amigo ouvinte. É Roberto quem se dirige a você nessa manhã de domingo, te cumprimentando em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, iniciando o programa Momento Espírita de número 60. Hoje, como dissemos, domingo, dia 29 de janeiro de 2006. Sempre ao ar, esse programa vai aqui pela Rádio Clube AM 1400 kHz, e sempre a partir das 9 horas da manhã. Nós temos tido a felicidade de ficar na tua companhia, amigo ouvinte, até as 10h30. Hoje, excepcionalmente, ou melhor, durante algum tempo, nós estaremos na sua companhia até as 10 horas em função de transmissões esportivas da Rádio Clube, ok? Então, até as 10 horas da manhã nós estaremos com você. E nós vamos iniciar o programa pela nossa prece. Mestre Jesus, ao iniciarmos mais uma vez esse trabalho que fazemos em Teu nome, Senhor, uma vez que o objetivo maior é levarmos os ensinamentos de Teu Evangelho à luz da doutrina espírita a todos aqueles que estiverem sintonizados aqui conosco, nós Te pedimos que nos envolva, Senhor, que nos dê tranquilidade, que nos dê forças para superar pelo menos parte das nossas limitações, para cumprir da forma mais fiel possível esse trabalho que sabemos que é muito pelo pouco que ainda sabemos e aprendemos, mas estamos aqui munidos de toda boa vontade, de todo amor desse mundo, apesar das nossas imperfeições e das nossas limitações, Senhor, e sabedores que Tu estarás sempre conosco. Quando nos reunimos em Seu nome, nós Te agradecemos a presença, que Te tenhamos em coração, a presença de nossos anjos guardiães, e nós esperamos que juntamente com o amigo ouvinte, com todos aqueles que estiverem sintonizados em seus lares, em seus carros, onde quer que estejam, fiquemos todos mergulhados num clima de harmonia, de paz, de tranquilidade, aprendendo um pouco mais sobre Ti, Senhor, para fortalecidos podermos sermos um pouco melhores em nosso dia a dia, colaborando para a melhoria, consequentemente, desse planeta que nos destes como morada. Obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. E no programa de hoje temos aqui retornando ele que tem se feito presente muitas vezes aqui, Leonardo Marmo Moreira, que daqui a pouquinho vai bater um papo com o ouvinte falando sobre Em Defesa da Vida. Esse é o tema escolhido pelo Leonardo. No Momento Mensagem de hoje, uma mensagem fantástica chamada Resista um Pouco Mais. Momento Notícias, Zezinho Demel, em nome da USE, te atualizando, ele que já vai falar com você nesse minuto. E sinceramente, nós esperamos mais do que nunca a tua participação. Nosso horário é mais curto hoje, das 9 às 10. Nós ficamos bem acostumados tendo 1h30 de programa ao longo de vários meses aí. Hoje nós vamos condensar um pouquinho o programa, mas nós esperamos as tuas ligações. 3375-5513 ou 3375-5514. Você que está acostumado com o Momento Espírita sabe que você pode ligar, fazer suas perguntas, dar sugestões de temas a serem abordados e, consequentemente, colaborar para que façamos o nosso programa. E você que ligar vai ter aí vai ser brindado com a participação num sorteio que nós faremos no finalzinho do programa. O Momento Espírita sempre o faz. Hoje, 2 brindes, 2 presentes para quem participarem, sorteados entre os participantes. Um livro chamado As Chaves do Reino e um CD do Divaldo Pereira Franco, Desafios da Vida em Família. Ligue 3375-5513 ou 3375-5514. Se não tiver pergunta para fazer, quer concorrer ao sorteio, ligue da mesma forma e responda a pergunta que nós te fazemos hoje, amigo ouvinte. Você já pensou em suicídio? Porque todos nós, ao longo da nossa vida, passamos por momentos difíceis. Num momento ou outro, independente do seu credo religioso, das suas convicções,
Você chegou a pensar em suicídio? Ligue para cá, diga sim ou não. Nós vamos conversar um pouquinho sobre Em Defesa da Vida, mas quem vai fazer isso é o Leonardo, que vai ser introduzido no programa nesse instante pelo Zezinho Demel. Bom dia, Zezinho. Bom dia, Roberto. Bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, Leonardo. É um prazer recebê-lo novamente em nosso momento espírita. O Leonardo, que é trabalhador da Seara Espírita, do Obreiros do Bem, palestrante que visita várias casas em São Carlos, né, levando a mensagem da nossa doutrina. E ele é mineiro. O Leonardo está aqui em São Carlos juntamente com o seu irmão Eduardo, está fazendo a sua tese de doutorado, né, na UFSCar, aliás, na USP, e tem nos prestigiado nesse programa já pela quarta vez, se não me falha a memória, que o Leonardo está conosco. Acho que depois do Otacílio é uma das presenças mais constantes, viu, Leonardo, Zezinho, se não me falha a memória, não é isso? É. E o Leonardo hoje vem falar do tema Em Defesa da Vida, uma das bandeiras da doutrina espírita. Nós sempre falamos disso nas nossas casas, nas nossas literaturas, nos nossos boletins de notícias. Sempre a doutrina espírita se coloca frontalmente contra o aborto, contra o suicídio, e isso está nos preocupando no momento, porque proximamente, talvez no mês de março, o Congresso Nacional vai votar o tema aborto. Então nós precisamos conscientizar os nossos políticos de que isso não pode passar no Congresso. E há muitos interesses por trás disso, interesses financeiros. Nós notamos que a imprensa não dá destaque para esse assunto, certamente também por interesses que acontecem de certa forma. E o Espiritismo está dentro das casas espíritas de São Carlos da região, com um abaixo-assinado que você, querido ouvinte, pode assinar, para que nós enviemos ao Congresso, conscientizando os nossos políticos para não aprovarem esse decreto infame sobre o aborto. E o Leonardo hoje vai nos traçar sobre o prisma da doutrina em defesa da vida. O que é que nós vamos hoje receber de informações do Leonardo, e também que no nosso dia a dia nós conversemos com as pessoas, principalmente com os mais jovens, a respeito de não se praticar o aborto. Leonardo, eu coloco o microfone à sua disposição para que você adentre esse assunto polêmico, mas necessário. Obrigado, Zezinho, obrigado, Roberto, saudando a todos os amigos ouvintes e desejando um feliz domingo, domingo de muita paz, de muita tranquilidade, de muito descanso e de trabalho também para aqueles que trabalham no domingo, um trabalho abençoado. Que Jesus possa abençoar esse nosso contato e nos fornecer um pouco da sua paz. No Evangelho de Jesus, uma das passagens que sempre me marcam muito, sempre me sensibiliza bastante, é um trechinho onde Jesus está na última ceia, no cenáculo com os apóstolos. E em determinado momento, Jesus afirma taxativamente, categoricamente: ninguém tem maior amor do que dar a sua vida aos seus irmãos, ou melhor, a seus amigos. Ninguém tem maior amor do que dar a sua vida aos seus amigos. E ele, mais adiante, continua dizendo o seguinte: vós sereis meus amigos se fizerdes o que vos mando, e o que vos mando é que vos ameis uns aos outros. Então a doação da vida é o que há de mais sagrado na nossa existência. Doar vida, de quaisquer formas que essa doação ocorra, é um gesto de profundo amor. É o mais elevado amor que nós podemos almejar quando encarnados. A doação da vida, em todas as formas que nós podemos imaginar. Quando eu preparo uma cesta básica para uma família que está necessitada, eu estou doando vida.
Quando eu vou doar sangue no banco de sangue nessa época perigosa que é o carnaval, muitos acidentes acontecem, e os bancos de sangue sem uma gota de sangue, e quando eu tenho saúde e posso contribuir, dou o sangue, eu estou doando vida, como a doação de órgãos, como todos os gestos de profunda amizade. A pessoa que está desesperada, eu paro um minutinho para conversar, é doação de vida. E se nós lembrarmos os 10 mandamentos que Moisés recebeu no Monte Sinai, estará muito claro: não matarás. E note que não há especificação, exceção, determinação, explicação, é simplesmente não matarás. Então qualquer tipo de violação contra a vida está inserido nesse mandamento: não matarás. Podemos pensar no suicídio, que é o autoassassinato: não matarás. O direito da vida é abençoado, só Deus deu, só Deus pode tirar. Não matarás o outro, contra o assassinato. E também o aborto. Por que o aborto? Porque a doutrina espírita nos explica de uma forma muito contundente de que o momento decisivo na ligação do espírito com o corpo é o chamado momento da concepção. Concepção é a mesma coisa que fecundação, que também é a mesma coisa do que fertilização. É tudo a mesma coisa. Concepção, fecundação, fertilização. É o momento onde o espermatozoide, a célula sexual masculina, penetra o óvulo, a célula sexual feminina, que normalmente ocorre nas trompas da mulher, dentro do íntimo feminino. Então, essa fecundação é o momento onde eclode uma força magnética muito poderosa, porque é formado a célula ovo, também chamada zigoto. E nesse momento ocorre uma força magnética muito poderosa que atrai o espírito de maneira irresistível, um espírito previamente determinado pelas entidades que controlam o planejamento da reencarnação, ou seja, pela providência divina, e eclode aquela força que liga o espírito. O espírito já está ali. Qualquer interrupção na vida é uma interrupção indébita, é uma violação da lei de Deus. Qualquer interrupção, qualquer influência artificial da mãe, do pai, de algum médico, de alguma pessoa naquela gestação, é uma ação contra a vida. Eu gostaria de, fazendo um pequeno parênteses, essa semana eu assisti uma fita que o meu irmão pegou no Núcleo Kardecista. É uma fita muito bonita, que é o Pinga Fogo original de Chico Xavier em 1971. Extraordinária fita. E um dos momentos mais bonitos, a fita inteira é muito bonito, muito conhecimento e muito amor nas palavras de Chico Xavier. Em um determinado momento que eu achei muito marcante, eles perguntaram a respeito da pena de morte para o Chico. E o Chico começou a se emocionar, ficou com os olhos cheios d'água, e em determinado momento ele fez uma pequena análise da parábola do bom samaritano, uma análise que eu achei muito sutil e muito bonita. Ele diz o seguinte, que quando descia um homem de Jerusalém para Jericó, esse homem caiu porque foi tomado por salteadores. E passou por lá o sacerdote, passou por lá o levita, passou por lá o samaritano, que foi aquele que usou de misericórdia para com ele e o assistiu. E posteriormente também quem o assistiu foi o hospedeiro, o dono da hospedagem, porque o samaritano deixou sob a tutela, na confiança de que o hospedeiro também ia auxiliá-lo enquanto ele estivesse ausente. E o Chico faz uma análise muito bonita. Ele diz o seguinte: Jesus especifica os 4, ele denomina, ele classifica: sacerdote, levita, samaritano, hospedeiro ou dono da hospedagem. Mas ele não classifica o necessitado. Ele diz simplesmente um homem, uma figura humana, sem classificação de sexo, de raça, de situação social, de nacionalidade, de país de origem, de hábitos, de conduta, de interesse. Um homem, uma criatura humana, um filho de Deus. Se é um filho de Deus, ele merece todo o nosso amor, toda a nossa atenção. E aí o Chico desenvolve uma análise muito profunda, dizendo que com todo o respeito, com todo o amor que os magistrados mereciam, os legisladores,
Ele conclamava a todos a que fossem mais cristãos e que não permitissem a pena de morte, que não permitissem a condenação nos chamados crimes hediondos, o sequestro com morte, o estupro com morte e outros crimes, mas que era um homem e que nós deveríamos ter esse tipo de atenção para com os nossos irmãos, fossem quem fossem. Fossem criaturas com problemas, com dificuldades, com doenças, porque antes de tudo a criatura má é um doente. E lembrava Jesus, um homem, qualquer homem, é digno da nossa fraternidade e do nosso respeito, porque é um filho de Deus. E como disse Jesus, das ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. Daí todos nós nos reabilitaremos frente à lei de Deus, porque a lei do progresso é um fato. Mas fechando esse parênteses, essa análise do Chico Xavier é muito bonita e muito profunda e nos remete a uma série de reflexões. Por quê? Se nós devemos ter esse tipo de solicitude com um bandido, com um criminoso, quanto mais a um ser inocente que nós trouxemos ao mundo e que Deus nos encaminhou para que nós cuidemos dele, espiritual, moral, fisicamente. Porque os pais, o pai e a mãe, são protetores espirituais, são mentores espirituais, e no Livro dos Espíritos há uma analogia muito clara entre a paternidade, a maternidade e a proteção do nosso guia espiritual, do nosso anjo protetor, do nosso mentor. Não importa o nome, é aquele espírito superior um pouco mais elevado que nós, que Deus nos encaminhou para cuidar da gente, para ajudar. Então os pais são esses protetores. Obviamente, se são seres que estão vinculados às nossas vidas, que nós temos que ter esse cuidado, a nossa responsabilidade é muito maior. Então é muito importante que nós espíritas sejamos contundentes. Nós somos contra o aborto. Jesus afirma no Evangelho, seja o seu dizer sim, sim, não, não. Nós temos que ter opinião. O cristão, por ser bom, não é bobo. E Jesus nunca foi uma pessoa boba. Às vezes nós temos uma visão pejorativa da pessoa boazinha. Ah, ele é bonzinho, como se ele fosse bobinho, ingênuo. A bondade e o amor não é ingenuidade, e ninguém engana o amor. Portanto, nós, não só espíritas, mas também cristãos, porque o Papa João Paulo II falou várias vezes contra o aborto, e o Papa Bento XVI também. Os irmãos evangélicos também são contra o aborto. É a hora de nós mostrarmos com os fatos de que realmente nós somos cristãos. Sou católico apostólico romano, sou protestante, sou evangélico, sou espírita, sou cristão e sou contra o aborto. Então, se um legislador é verdadeiramente cristão, ele tem que mostrar votando contra o aborto, contra a pena de morte, valorizando a vida. No Livro dos Espíritos, há uma informação muito interessante da falange do Espírito de Verdade que nos remete a profundas reflexões nesse momento de uma certa dificuldade social que todos nós notamos no nosso dia a dia. Porque os Espíritos explicam a Allan Kardec que o mal prospera porque os bons são tímidos e os maus são ousados, são audaciosos. Então os bons querem ser bons dentro de casa, com muita tranquilidade, aquela bondade com uma certa preguiça. E os maus são atirados, são ousados. Não têm vergonha das suas opiniões, por mais doentias que elas possam parecer. E convence as outras pessoas, conforme a nossa história, a história nacional e a história geral, é rica de exemplos. Então sejamos bons, mas tenhamos opinião. E conhecereis a verdade vos libertará. Se somos cristãos, e nessa questão específica da vida temos uma opinião em comum, vamos emitir essa opinião, deixá-la pública e notória para a elucidação das outras criaturas. De qualquer maneira, essa questão do aborto não deixa de ser uma manifestação de um problema mais profundo, que é a nossa falta de educação sexual, que não deixa de estar associado a uma falta de educação moral, ético-moral, religiosa, de uma forma geral. Porque uma criatura que tem consciência, ela não vai procurar relacionamentos sexuais promíscuos a cada dia. E nós sabemos que na nossa sociedade isso é muito comum. Tenhamos consciência sexual. De qualquer maneira, a doutrina espírita
não se coloca taxativamente contra o uso dos anticoncepcionais, os protetores contra doenças sexualmente transmissíveis, as chamadas doenças venéreas, e contra a gravidez indesejada. É óbvio que a doutrina não recomenda o uso indiscriminado do método anticoncepcional, por exemplo, a camisinha, o preservativo, como é feito na televisão em época de carnaval, que nós estamos aproximando, onde vários artistas e pessoas de renome conclamam, usem camisinha, estimulando as criaturas que muitas vezes são fãs daquelas personalidades à atitude promíscua no campo do sexo durante o carnaval. E nós sabemos que o carnaval é uma época de muito sofrimento, de muitas trevas na nossa sociedade, por causa dessas posturas da imprensa e dos formadores de opinião. Ora, antes de tudo, educação, mas que fique claro, 1000 vezes, 1 milhão de vezes vamos utilizar o preservativo do que dar vazão ao aborto. Deus colocou várias oportunidades de realização para a criatura humana, e não é errado o uso, o erro está no abuso. Se eu decido por uma relação sexual, em primeiro lugar eu tenho que pensar nos direitos aos prazeres do meu companheiro, da outra pessoa. E tenho que ter consciência que eu posso feri-la afetivamente e pode surgir uma nova criatura inocente. Daí, nós sempre nos referimos à mulher quando falamos de aborto, mas nós temos que nos dirigir também aos rapazes. Porque o rapaz que quer conquistar todas as meninas do bairro, cada dia tem uma namorada, tem uma postura inconsequente, tem uma postura de irresponsabilidade e no momento não aceita a paternidade, ele está pressionando a sua companheira, porque a responsabilidade não é só da mulher. A conduta cristã é algo muito sério e nós devemos ter a consciência da nossa atitude. Nós estamos inserindo a nossa consciência na lei de causa e efeito a cada instante, seja nas atitudes maiores e nas atitudes menores. De qualquer maneira, alguns que estejam ouvindo o nosso programa podem estar pensando da seguinte forma: mas eu já abortei, eu já cometi o aborto, e agora? Importante é saber que das ovelhas que o Pai confiou a Jesus, nenhuma se perderá. Ninguém, por maior que tenha sido o seu erro, pede a filiação divina e os direitos ao amanhã melhor. De qualquer maneira, é importante que a pessoa aproveite o tempo. O benfeitor espiritual Emmanuel, no livro Leis de Amor, ele afirma categoricamente: cada dia que nasce é uma oportunidade concreta para a mudança dos nossos destinos. Nós podemos mudar os nossos destinos a cada momento. Então, se eu errei, eu sei, como afirma o apóstolo Pedro, que o amor cobre a multidão dos pecados. Então eu vou canalizar essa energia de amor. Eu vou adotar uma criança, um órfão, ou se eu não posso adotar, eu vou ajudar a instituições que cuidam de crianças. Eu vou dar um dia ou uma tarde ao hospital, à creche, eu vou canalizar essa energia. Se eu sou tio, o tio tem um papel muito importante, porque às vezes ele é um tio solteiro e não tem filhos. Mas o seu irmão pode estar com dificuldade em criar as criaturas que Deus encaminhou. Então é um papel importante ele auxiliar na educação, no auxílio financeiro, às vezes nos gêneros alimentícios, que o seu irmão está tendo dificuldade. Auxiliar alguma família que tem muitos filhos, alguma família carente, porque assim ele está ajudando a reencarnação e a obra do amor. Então nós tenhamos consciência de que nenhum erro é irreparável. Mas é importante nós adquirirmos consciência cristã para evitarmos os problemas que nós não precisamos. Porque se o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho, é porque existe uma coletividade que nós formamos, que envolve todas as pessoas, religiosas ou não. E essa vivência do Evangelho é fundamental que nós mostremos na prática. Nós somos pátria do Evangelho, então vamos ser contra a pena de morte. Vamos ser contra o aborto. Vamos ter posicionamentos claros nesse sentido, porque quando inserimos leis coletivas, coletivamente estamos criando karmas para todo o nosso povo, porque Allan Kardec foi muito claro no Obras Póstumas. Nós entramos na lei de causa e efeito e criamos karmas pessoalmente, de maneira familiar e também nas maiores coletividades como é o Brasil. Então vamos manter uma postura de consciência, procurando reparar os nossos erros e valorizar a vida
usando de fraternidade em todas as circunstâncias. Muito bem, amigo ouvinte, você está sintonizado na Clube AM 1400 kHz, ouvindo o programa Momento Espírita. E esse programa é um programa que está aberto à sua participação. Você pode participar fazendo perguntas através dos telefones 3375-5513 ou 3375-5514. 3375-5513 ou 3375-5514. Ligue e faça sua pergunta e no finalzinho do programa você concorrerá a alguns brindes que nós sortearemos aqui. Hoje um livro e um CD. Se não tiver pergunta para fazer e quer participar do sorteio, ligue da mesma forma e responda a pergunta que o Momento Espírita lhe faz hoje. Você em algum momento da sua vida já pensou em suicídio? Diga sim ou não e você estará conosco no sorteio no final. Zezinho? Leonardo, você abordou um aspecto interessante e seria até tema da minha pergunta, mas você já falou a respeito. Muitas mulheres se arrependem, né, do seu ato quando praticam o aborto, e o arrependimento já é um caminho para a regeneração, não é verdade? E nós gostaríamos de dizer a essas mulheres que você pode reparar isso, como o Leonardo disse, trabalhando, adotando uma criança, participando de trabalhos com crianças, sendo útil. De certa forma, você estará reparando este erro. Não entre em depressão, não fique para baixo, como se diz na gíria, né? Você pode reparar realmente tornando-se útil, praticando a caridade, você vai fazer com que aquele ato seja esquecido. Não é verdade, Leonardo? Exatamente. O Zezinho comentou sobre reparação e utilizou a palavra reparação, e me veio à mente uma frase muito bonita da Joana de Ângeles, que várias vezes eu cito, porque realmente ela é muito didática, fala muito ao nosso coração. Ela diz o seguinte: o passado é irrecuperável, porém reparável. Ajude a tudo e a todos. Então o amor cobre a multidão dos pecados, porque a mensagem de Jesus é uma mensagem de amor. Agora, o que não pode é eu errar e achar que isso é natural, isso é normal, e não me preocupar. Eu tenho que errar e aprender com os meus próprios erros, porque o erro é uma forma educacional, o erro também é uma forma de aprendizado, mas que seja uma postura consciente. Eu errei, me arrependi, analisei e vou tentar canalizar meus esforços para uma mudança de conduta, como os exemplos evangélicos que nós temos, principalmente com Paulo de Tarso e Maria Madalena também. E outra coisa, gente, nós não podemos ficar quietos, nós temos que nos manifestar. Somente a opinião pública é que vai pressionar os nossos políticos a não aprovar esse decreto sobre o aborto. Se nós ficarmos quietos, acomodados, certamente esse decreto será aprovado. Então nós não podemos deixar que isso aconteça. Vamos nos mobilizar, vamos fazer abaixo-assinados, vamos escrever para os nossos deputados e senadores, vamos usar a internet, conscientizando-os de que isso não pode acontecer aqui no Brasil. Roberto, eu vou encerrar aqui esse tema porque realmente o horário hoje é mais curto, né? E nós temos tanta coisa para falar. Eu passo a você agora a condução do programa. Muito bem, e nós vamos à nossa mensagem do dia, não sem antes, Zezinho e Leonardo, agradecer as participações telefônicas de alguns ouvintes aqui, a Deunilda, moradora do centro, a Adriana da Vila Prado, a Andréia do Jardim Botafogo, a Dulcineia do Jockey Clube e a Helena da Vila Prado. Obrigado pela ligação, obrigado por fazer esse programa conosco, obrigado pela audiência, tá? Caminhamos juntos, vamos em frente e nós vamos à nossa mensagem do dia, que como dissemos na abertura do programa, a mensagem tem muito a ver com tudo que nós estamos conversando aqui. Problemas do dia a dia nos levam a fazer coisas que nós não devemos, que não são aconselháveis e colheremos por isso consequências amargas. Paremos para pensar, né? Se nós aprendemos com o Evangelho que Jesus não nos dá um fardo mais pesado do que aquele que nós podemos suportar, Leonardo, vamos resistir aos problemas e às dificuldades. E a mensagem de hoje é essa: resista um pouco mais. Há dias em que temos a sensação de que chegamos ao fim da linha.
não conseguimos vislumbrar uma saída viável para os problemas que surgem em grande quantidade. Com você não é diferente. Você também faz parte deste mundo de provas e expiações, desta escola chamada Terra, e já deve ter passado por um desses dias e pensado em desistir. No entanto, vale a pena resistir. Resista um pouco mais, mesmo que as feridas latejem e que a sua coragem esteja cochilando. Resista mais um minuto e será fácil resistir aos demais. Resista mais um instante, mesmo que a derrota seja um ímã. Mesmo que a desilusão caminhe em sua direção. Resista, mesmo que os pessimistas digam para você parar. Mesmo que sua esperança esteja no fim. Resista mais um momento, mesmo que você não possa avistar ainda a linha de chegada. Mesmo que a insegurança brinque de roda à sua volta. Resista um pouco mais, ainda que a sua vida esteja sendo pesada na balança dos insensatos e você se sinta indefeso como um pássaro de asas quebradas. As dores, por mais amargas, passam. Tudo passa. A ilusão fascina, mas se desvanece. A posse agrada, porém se transfere de mãos. O poder apaixona, entretanto, transita de pessoa. O prazer alegra, todavia, é efêmero. A glória terrestre exalta e desaparece. O triunfador de hoje passa, mais tarde vencido. Tudo nesta vida tem um propósito. A dor aflige, mas também passa. A carência aturde, porém um dia se preenche. A debilidade física deprime, todavia liberta das paixões. O silêncio que entristece leva à meditação que felicita. A submissão aflige, entretanto fortalece o caráter. O fracasso espizinha, ao mesmo tempo ensina o homem a conquistar-se. A situação muda, como mudam as estações. O verão brinca de esconde-esconde com a brisa morna, mas cede lugar ao outono, que espalha suas tintas sobre a folhagem. O inverno chega e, sem pedir licença, congela a brisa e derruba as folhas. Tudo parece sem vida, sem cor, sem perfume. Será o fim? Não. Eis que surge a primavera e estende seus tapetes multicoloridos, espalhando perfume no ar e reverdecendo novamente a paisagem. Assim, quando as provas lhe baterem à porta, não se deixe levar pelo desejo de desistir. Resista um pouco mais. Resista, porque o último instante da madrugada é sempre aquele que puxa a manhã pelo braço. E essa manhã bonita, ensolarada, sem algemas, nascerá para você em breve, desde que você resista. Resista, porque alguém que o ama está sentado na arquibancada do tempo, torcendo muito para que você vença e ganhe o troféu que tanto deseja: a felicidade. Não se deixe abater pela tristeza. Todas as dores terminam. Aguarde que o tempo, com suas mãos cheias de bálsamo, traga o alívio. A ação do tempo é infalível e nos guia suavemente pelo caminho certo, aliviando nossas dores, assim como a brisa leve abranda o calor do verão. Mais depressa do que supõe, você terá a resposta na consolação de que necessita. Por tudo isso, resista e confie nesse abençoado aliado chamado tempo. Muito bem, amigo ouvinte, você está na Clube AM, ouvindo, acompanhando, sintonizado no programa Momento Espírita. E é um programa de cunho participativo. Você pode ligar e fazer suas perguntas. E para isso, use as linhas telefônicas 3375-5513 ou 3375-5514. Você faz sua pergunta, tem a sua resposta no ar e ao mesmo tempo concorre ao sorteio de um livro e de um CD que estaremos fazendo no finalzinho do programa, tá? Se não tiver pergunta
pergunta para fazer, ligue assim mesmo, para participar do sorteio e nos estimular a continuar com o Momento Espírita no ar, uma vez que nós sentimos o interesse de você, amigo ouvinte. Você responde a pergunta de hoje do Momento Espírita. Você, em algum momento ao longo da sua vida, em dificuldades, já pensou em suicídio? Responda sim ou não e você estará conosco participando do sorteio no final do programa. 3375-5513 ou 3375-5514. Vamos saber o que está acontecendo na Seara Espírita de São Carlos e região. Em nome da USE, vem dando as notícias para você aí, Zezinho de Mel, em nosso Momento Notícias. Zezinho. Nós temos, primeiramente, um convite a fazer a todos vocês, queridos ouvintes. Ao longo dos programas vamos falar desse evento, que é o evento maior da doutrina espírita agora, é a CONRESP, Confraternização Regional Espírita, que vai acontecer no Carnaval, nos dias 25 a 28 de fevereiro, lá em Dourado, uma cidade filiada à USE de São Carlos. E o tema é Rumo à Regeneração. As inscrições já estão encerradas, não há possibilidade mais de fazê-la. No entanto, todos nós estamos convidados a participar das palestras que acontecerão lá. No dia 25, abertura, no sábado, às 8 horas da noite, teremos o Richard Simonetti, escritor muito conhecido na região, escritor espírita de vários livros. Na segunda-feira, também às 8 horas da noite, o Orson Peter Carrara, também aqui da região, muito conhecido. E no encerramento, no dia 28, às 10 horas da manhã, teremos a palestra do Dr. Eliseu Mota, promotor de justiça, espírita, escritor de alguns livros também. Então o convite está aberto a todos vocês. Vocês podem falar com a Cidinha na USE, o endereço da escola, ela vai passar a vocês e todos podem participar das palestras. E nós necessitamos de voluntários, Roberto, porque a CONRESP, viu, Leonardo, você que já participou também, né, conosco, a CONRESP envolve uma série de trabalhadores nas diversas tarefas. E o pessoal de Dourado está necessitando de trabalhadores, de voluntários. Então a pessoa que quiser participar poderá falar com a Cidinha, 3307-5495, e os companheiros lá de Dourado vão abrigar esse companheiro nas suas casas, nas suas residências. Então todos nós podemos participar. Houve aqui uma mudança, Roberto, do EMESCAR. EMESCAR é Encontro de Mocidades Espíritas de São Carlos região, né? Acontecerá nos mesmos dias do Carnaval. Nós íamos fazê-lo na escola Carmine Bota, que já havia sido autorizado pela Secretaria de Educação do município em novembro. No entanto, agora, depois de termos feito toda a documentação enviado para as demais cidades da região, eles não quiseram dar autorização, dizendo que a escola está em reforma e que não poderia nos ceder a cozinha. Enfim, colocaram uma série de barreiras, como tem acontecido várias vezes aí, e nós tivemos que mudar esse evento para Descalvado. Vai ser lá no Seara de Luz, lá em Descalvado. A inscrição é R$20 e todos jovens de 15 a 30 anos podem participar. Liguem para a Cidinha também no 3307-5495 ou dê um pulinho até a USE, na rua 13 de maio de 2026, e você poderá participar conosco desse evento. Ontem nós estivemos lá no Obreiros, Roberto. A Leia abordou o tema Sexualidade à luz da doutrina espírita, e foi muito interessante que o Leonardo, de certa forma, abordou aspectos do que ela disse ontem. Nós fomos cumprimentados lá por algumas pessoas gratas pelo programa Momento Espírita, dizendo-se ouvintes assíduas e que nós continuemos nessa mesma linha. Nós também ficamos gratificados com isso, sem não é? Dúvida, sem dúvida. Olha, uma coisa muito interessante, tem muita gente que trabalha à noite, e o Obreiros está abrindo um COEM agora, a partir do dia 14 de fevereiro, às 14 horas, sempre às terças-feiras, às 14 horas, no Obreiros do Bem. Então você pode fazer a sua inscrição e começar a participar do COEM, Curso de Orientação e Educação Mediúnica, lá no Obreiros a partir do dia 14. E lá no Obreiros também, no dia 16, a partir do dia 16, às 20 horas, também o mesmo COEM. Então você tem possibilidade de fazer ou durante o dia ou durante a noite.
Francisco de Assis também, né, Roberto? Está abrindo aí a partir de março, né? Dia 11 de março. É um sábado, né? Às 16 horas. Exatamente. Você pode ligar para a Andréia no 3364-2196 e participar. Então temos 2 casas aí fazendo Cohen aos obreiros na terça às 14 horas, e o Francisco de Assis no sábado às 16 horas. Francisco de Assis, que fica ali na Jesuíno de Arruda, 1600. Bem no centro, né? Muito perto ali da rotatória ali da Marginal, ali pertinho do mercado. Certo. Ô, Roberto, nós vamos falar um pouquinho também sobre o Evangelho no Lar. Nós vamos tentar, em todos os programas, falar um pouquinho do Evangelho no Lar, que é onde você pode, fazendo o Evangelho uma vez por semana, na sua casa, num determinado horário, receber benefícios com isso, através do plano espiritual. A sua casa vai ficar receptiva aos bons espíritos. Então faça o Evangelho, vá até a livraria espírita ou a banca do livro espírita na Praça Coronel Salles, adquira um Evangelho segundo o Espiritismo de Kardec e pergunte a Cidinha como fazer o Evangelho no lar. É muito fácil e você poderá adquirir esse hábito salutar e que certamente vai beneficiar a família de uma forma geral. Aliás, achei bacana, Zezinho, acabei de receber aí o último livro do Clube do Livro, que a Peti, no final de todos os livros dela, pelo menos os que tenho recebido, está colocando, a editora Peti, né? Exato. Os livros da Vera saem pela Peti, no finalzinho do livro tem um roteiro por Evangelho no Lar. Achei fantástico isso. Nós vamos bater nessa tecla constantemente, porque nós sentimos a necessidade das pessoas, dos lares, de terem um pouco mais de Jesus, de Deus dentro dos seus lares. É só isso que temos para os nossos ouvintes hoje, Roberto. Muito bem, vamos, e nós temos também muita preocupação, desejo sincero de que você, ouvinte, participe do nosso programa. E pode fazê-lo fazendo suas perguntas através do 3375-5513 ou 3375-5514. Ligue, faça sua pergunta, que no finalzinho do programa você estará concorrendo a um sorteio de um livro e um CD. Se não tiver pergunta para fazer, ligue, hein? 3375-5513 ou 5514 e responda a nossa pergunta. Você em algum momento de sua vida já pensou em suicídio? Diga sim ou não, você responde a pergunta e concorre ao sorteio de livros no finalzinho do programa. Então você faça, amigo ouvinte, como fez Zezinho Júnior, morador lá do Astolfo Luiz do Prado, que ligou para o Momento Espírita, isso domingo próximo passado, não houve tempo hábil para responder, vamos fazê-lo hoje. Aliás, nesse bloco de hoje nós vamos termos que ser um pouquinho condensados, porque são muitas perguntas e o tempo é curto. Nós encerramos às 10 horas hoje, viu, amigo ouvinte? Então, o Júnior perguntou o seguinte, primeiro relator: sou uma pessoa excessivamente tímida. Aí perguntou: como o Espiritismo poderia me ajudar a superar essa timidez, Zezinho? Júnior, eu gostei da sua pergunta porque aí demonstra a sua vontade de vir a conhecer a doutrina espírita. Eu diria a você que nós temos vários trabalhos onde todos podem se integrar, seja em trabalhos sociais, reuniões de estudos, todos podemos ser úteis. E nós gostaríamos de sugerir a você, Júnior, 2 casas espíritas, onde com certeza você será bem recebido. O Bezerra de Menezes, que fica aí no Jardim Tangará, na rua Humberto Sorregote, número 191. Você poderá ir no Bezerra, a quarta-feira, às 19 horas, fazer uma entrevista. E ali eles vão te fazer o convite, certamente. Ou no núcleo kardecista. O núcleo não fica tão longe da sua casa, é ali na Vila Derige, na rua Bruno Giongo, 3560, bem próximo da vila ali da Carlos Botelho, no final da Avenida Carlos Botelho. Então você vai ser entrevistado e a pessoa vai colocá-lo no trabalho que você tiver maior aptidão. E certamente integrar-se, Júnior, você que é tímido, é o melhor remédio para que você comece a perder essa timidez. Leonardo, o que é que você pode dizer para o Luiz, lá do Jardim Munique, que ligou para o Momento Espírita, fazendo a citação primeiramente de uma passagem bíblica, Mateus capítulo 27. E saindo do sepulcro, entraram nas cidades e apareceram a muitos. E o Luiz pede uma explicação da doutrina espírita sobre essa passagem.
Agradecendo a pergunta e a participação do nosso ouvinte, nós temos que sempre procurar separar o joio do trigo nas passagens evangélicas, assim como nas passagens do Velho Testamento. O apóstolo Paulo afirma que a letra mata e o espírito vivifica. Nós temos hoje no Ocidente mais de 3.000, segundo as estatísticas, religiões ditas cristãs. A maioria delas tem como autoridade maior o texto bíblico. Ora, se o texto é um só, como é que existem mais de 3.000 religiões com interpretações diferentes? Então nós notamos que a interpretação literal não está trazendo uma uniformidade de interpretações, mostrando que isso não é tão elementar assim. Nós precisamos extrair a essência, procurando casar os versículos e analisá-los em conjunto. O apóstolo Paulo afirma que semeia-se corpo material, colhe-se corpo espiritual. A questão da ressurreição não é de corpos, mas é uma ressurreição de vidas e de postura. É o surgimento da criatura no mundo espiritual numa outra realidade. E isso fica muito claro, porque se fosse assim, o anjo que apareceu nos Atos dos Apóstolos, liberta Pedro da prisão, era uma realidade física, porque teria que ser um indivíduo que supostamente teve uma ressurreição, ou uma criatura criada à parte pela lei de Deus, o que também é inadmissível. A própria ressurreição dos mortos é provado, segundo os cientistas, ela é improvável, se não impossível, porque o número de criaturas que já nasceu e renasceu é muito grande, então não teria como ressurgir os mesmos corpos. No nosso corpo, nós temos um pouquinho do corpo de todas as criaturas que já viveram no planeta. E não teria matéria suficiente para fazer a ressurreição de todo mundo. Então, nós temos que superar um pouco esse atavismo que nós trazemos, que é praticamente uma cena de filme de horror. Nós imaginamos o final dos tempos e aquela volta dos mortos-vivos. E isso faz com que as pessoas no dia de finados vão conversar, inclusive, com a tumba, com o mausoléu. Ora, Deus é espírito e deverá ser adorado em espírito e verdade. Nós devemos nos aproximar dos nossos entes queridos através da oração, porque eles estão numa realidade um pouquinho diferente. Para concluir, eu gostaria de citar Jesus no Evangelho de João, quando ele conversa com Nicodemos, e ele afirma: o que é da carne é carne, o que é do espírito é espírito. Então tenhamos um pouco de cuidado e vamos analisar em conjunto os dados evangélicos para conseguir conhecer a verdade, para que ela nos liberte. Zezinho, a Inês do Jockey Club ligou para cá perguntando: por que é que quando sonho com pessoas da minha família que já desencarnaram, elas nunca estão bem, Zezinho? Inês, durante o sono, o espírito ele adquire maior liberdade e ele se comunica com outros espíritos. Muitas vezes nós acordamos, Inês, com a sensação de que conversamos com alguém. E no seu caso, realmente pode estar havendo essa sensação de que você conversou espiritualmente com seus entes queridos e que eles não estejam bem. Eu recomendaria a você a prece. A prece é o melhor caminho para ajudá-los. Dirija-lhes sempre preces salutares e constantes, rogando a Jesus que os ampare no plano espiritual. Fazendo isso, certamente você estará colaborando para que eles melhorem e se integrem na nova vida. Leonardo, quem fez uma pergunta interessante foi o Sérgio da Vila Neri, que ligou para o Momento Espírita e perguntou o seguinte: uma pessoa que toma calmante sofre a influência da medicação no perispírito? É possível. Vários workshops e seminários do médium e grande orador Divaldo Pereira Franco, ele faz discussões a respeito. Normalmente as pessoas que tomam medicação que tem uma atuação muito significativa no sistema nervoso central, no cérebro e adjacências, ela pode sim ter influência na sua realidade perispiritual. Porque nós sabemos que o corpo físico e a realidade do corpo físico influencia sim na realidade do corpo espiritual, assim como o corpo perispiritual influencia na realidade do corpo físico. Então pode haver algumas influências na realidade perispiritual, porque obviamente
esses medicamentos atuam nas sinapses nervosas, nas interfaces, alterando a concentração de neurotransmissores. E isso gera algumas reações e o indivíduo pode ter alguma repercussão no perispírito. Até mesmo médiums que trabalham em reuniões mediúnicas, muitas vezes quando se submetem a determinados tratamentos médicos, tratamentos com medicamentos um pouco mais fortes do ponto de vista das reações adversas, às vezes é interessante que o médium acompanhe a reunião, mas não participe ativamente, acompanhe de uma forma mais passiva, ou se preserve temporariamente, assim como acontece com a mulher quando está grávida e no mês avançado da gestação. Então pode haver uma influenciação ligeira, e é interessante que nós avaliemos as nossas reações. Como é que está o meu sono, o meu sonho, como é que está o meu comportamento, sabendo que a indução farmacológica pode gerar muitas reações perispirituais, como o próprio transe farmacológico. Nós vemos pessoas alcoolizadas nas ruas que estão incorporadas, estão sofrendo influência efetiva, influência mediúnica efetiva por parte de espírito. Então, a farmacologia pode induzir determinados comportamentos do perispírito, e nós precisamos estudar um pouco mais para entender esses fenômenos. Muito bem, são 9 horas e 46 minutos, nós ficaremos em sua companhia, amigo ouvinte, hoje apenas até às 10 horas, lamentavelmente, mas é perfeitamente tempo hábil para que você ligue e participe. Faça suas perguntas através dos telefones 3375-5513 ou 3375-5514 e concorra ao sorteio de um livro e um CD que estamos fazendo no finalzinho do programa. Se não tiver pergunta para fazer, ligue assim mesmo e responda a nossa. Você, amigo ouvinte, em algum momento dessa vida já pensou em suicídio? Diga sim ou não e concorra. 3375-5513 ou 3375-5514. Faça como a Ana Maria da Boa Vista, Zezinho, que ligou para cá dizendo que esteve fazendo tratamento em um centro espírita, parou e começou a frequentar outro. Pergunta a ela, essa mudança atrapalha alguma coisa? Olha, Ana Maria, o interessante é começar e terminar um tratamento numa mesma casa espírita. Escolha aquela em que você melhor se adapte e termine o tratamento. E quem sabe depois do tratamento você venha a trabalhar nesta casa. Seria a mesma coisa, numa comparação aqui, Ana Maria, que você iniciasse um tratamento com um médico e em seguida mudasse para outro. Ou iniciasse um trabalho profissional e de repente na semana seguinte você mudasse para outro, transferisse para outro. Eu acredito que a constância seja mais indicada, Ana Maria. Muito bem, o Leonardo responde agora para a Adriana da Vila Isabel, que pergunta o seguinte: o que significa sonhar que está cumprimentando uma noiva? E eu emendo, adiciono a seguinte colocação, ou pergunta para você: o Espiritismo faz interpretação de sonhos, Leonardo? Os sonhos recebem muita influência dos nossos registros mentais, dos nossos registros inconscientes. Nós devemos ter cuidado com as interpretações dos sonhos. Muitas vezes existem interpretações esdrúxulas baseadas nas superstições e nas crendices populares que não têm nada a ver com o espiritismo. É provável e é possível que ocorra uma vivência real, concreta no mundo espiritual, mas a pessoa deverá se autoconhecer, porque somente assim ela poderá fazer uma análise daqueles sonhos que são manifestações das fixações cerebrais e para uma vivência espiritual. É possível que o indivíduo tenha um contato com alguém que é noivo no mundo espiritual, mas nós devemos ter um certo cuidado, porque existem em grande número, a não ser com as pessoas que têm a mediunidade onírica, a mediunidade dos sonhos mais eclodida, existe um número bastante significativo de sonhos que não tem um significado maior do ponto de vista espiritual, ou mesmo tem um significado espiritual que às vezes se torna muito difícil de interpretar porque vem misturado com a nossa dificuldade da lembrança contundente do sonho. Muito bem, Leonardo, tem uma pergunta aqui pertinente às colocações, ao tema que você desenvolveu no início aí. É da Mara da Boa Vista, que pergunta o seguinte: o que acontece com a pessoa que faz aborto quando ela desencarna, Leonardo? Isso vai depender das outras coisas que ela fez durante toda a sua vida. Porque nós temos o julgamento da vida no momento da morte, mas é da vida toda. É do somatório total de experiências. A pessoa pode cometer aborto, inclusive ser socorrida.
se a cota de amor que ela fez para cobrir esse equívoco foi muito grande. Eu gostaria rapidamente de citar o livro Voltei, do irmão Jacob, onde Dr. Bezerra de Menezes e uma falange de espíritos socorrem um grupo que estava desencarnando. E em determinado momento, esse grupo dirigia a uma cidade espiritual no mundo superior e passava por uma região de sofrimento, uma região no umbral. Em determinado momento, apareceu uma ponte de luz e eles ouviram, e o Dr. Bezerra, cuidado, vamos orar, vamos vigiar, vamos elevar o pensamento. E espíritos sofredores gritavam, assassino não entra! Assassino não entra. E uma das criaturas tinha sido assassino. E ele começou a ficar nervoso, teve um momento de vigilância e com muita dificuldade conseguiram passar. Depois o Dr. Bezerra de Menezes explica, ele realmente foi um assassino, mas depois do ato equivocado, ele dedicou toda a sua vida ao amor para cobrir esse erro. Por isso ele estava sendo socorrido e não precisava passar pelo umbral. Foi para uma região de luz no mundo espiritual. Ok, e a Maria Lúcia lá do centro, Zezinho, pergunta se pode ter porta-retratos de pessoas que já desencarnaram em sua casa, ou se essas fotos trazem energias negativas, Zezinho. Maria Lúcia, a doutrina espírita, ela sempre nos fala do desapego aos bens, às coisas, às pessoas, e às vezes exageramos nesse apego. Se temos uma foto de um ente querido que voltou à pátria espiritual, e dele nós nos recordamos com saudade, reconhecimento e gratidão pelo que ele nos legou de bom e de exemplos, isso só pode nos trazer imagens positivas. Mas se ao contrário, ficarmos nos lamentando, chorando e às vezes até recriminando por algum acontecimento, com certeza isso será negativo. Agora, depende das nossas atitudes ter ou não uma foto daquele que retornou à verdadeira vida, que é a vida espiritual. Leonardo, acredito eu que a resposta sobre sonhos que você deu para a Adriana da Vila Isabel valha também para a Jacira do Cruzeiro do Sul. Ela diz o seguinte: a mãe sonhou com o pai falecido. Ele a chamava para olhar uma estrada onde haviam muitas crianças vestidas de branco e dizia que eram todas parentes. O que pode ser isso? Sempre que nós interpretamos os sonhos, nós temos que utilizar o conhecimento que nós temos de nós mesmos e das nossas fixações mentais e o conhecimento das pessoas que estão vinculadas nos sonhos, se nós já a conhecemos. Se ele conhece o pai, se a pessoa está suspeitando que possa ter sido uma vivência espiritual real, que ela tente interpretar de acordo com o que ela conhece do pai. Porque certamente o mundo espiritual permite os sonhos, principalmente com os familiares, quando eles são para o bem, quando eles conduzem alguma coisa para o bem, para o bom. Então vamos avaliar e vamos procurar canalizar supostamente esse contato espiritual para uma atitude no bem. Muito bem, e às 9h53, nós estamos a 7 minutos do encerramento do programa. Lamentavelmente nós vamos deixar sua companhia às 10 horas, amigo ouvinte. O Leonardo vai responder para a Cida lá da Vila Carme, que faz a seguinte colocação, também sobre o seu tema que você desenvolveu no início do programa. Diz ela: há religiosos que condenam todos os tipos de prevenção à gravidez. Ela diz que fez laqueadura e não se arrepende. Como Deus vê isso? Deus também é contra a prevenção, Leonardo? Não, de maneira nenhuma. O planejamento familiar deve ser efetuado por todas as criaturas conscientes que constituem a sua família. E a doutrina espírita não se coloca de maneira nenhuma contra os métodos anticoncepcionais e o planejamento. E não é para a pessoa ficar arrependida. A doutrina espírita só insere na criatura o conceito da responsabilidade. O espiritismo é contra o aborto, mas o espiritismo não é contra os métodos anticoncepcionais, se nós os utilizarmos com consciência. Deus condena o abuso em todas as áreas e não o uso. Se a criatura utilizou consciente de que estava fazendo isso para um planejamento familiar, nós queremos ter X filhos, porque assim nós teremos uma condição de melhor educação para esses filhos, excelente. Agora, é interessante que a pessoa
não canalize muito, não exagere, não cometa o abuso. Porque André Luiz recomenda que a maternidade, a paternidade é uma função divina. Mas é óbvio que as famílias que têm 16 filhos do passado não tem como mais criar as crianças numa realidade econômica que nós vivenciamos hoje em dia. Então é necessário usar da razão, mas também do coração. A doutrina espírita não condena o uso dos anticoncepcionais. Se a pessoa está em paz com a sua consciência, de acordo com as suas escolhas, ela está em paz com Deus. Muito bem, nós caminhamos para o encerramento do programa às 9 horas e 55 minutos, já que às 10 horas nós temos que encerrar pontualmente em função de uma transmissão esportiva da Clube, mas há tempo hábil, acreditamos nós, Leonardo, para que você, antes do encerramento, para que você responda a Helena da Vila Prado, que pergunta como é que o Espiritismo explica acidentes com várias crianças envolvidas, Leonardo. A nossa ouvinte, ela não especifica se são acidentes fatais. De qualquer maneira, nós sabemos que não cai uma única folha de uma árvore que não seja do consentimento de nosso Pai que está nos céus. Obviamente, isso está vinculado à lei de causa e efeito e às necessidades evolutivas, tanto da criança que desencarnou, se for o caso, quanto da própria família. Muitas vezes, espíritos que desencarnaram precocemente, por um exagero na utilização do veículo físico, necessita de uma reencarnação rápida para a reharmonização do perispírito. Outras vezes é uma prova para os pais, porque às vezes os pais não estão se comportando da maneira mais adequada. E esse choque dessa pequena encarnação pode fazer uma mudança, pode gerar uma mudança de comportamento, de diretriz em relação aos ideais, os objetivos da vida. Certamente essas pequenas encarnações fazem muito bem a harmonização perispiritual do espírito encarnante, quando é o caso, e devem fazer muito bem aos pais. Todos os momentos da nossa vida, sejam de sofrimentos ou de felicidade, devem ser canalizados por uma interpretação positiva, porque é para isso que Deus coloca, inclusive, o sofrimento na nossa vida. Roberto, eu deixei para o final um convite aos ouvintes. Nós teremos uma palestra muito interessante amanhã, lá no Núcleo Kardecista, e o tema é Vai e não peques mais. Aquelas célebres palavras de Cristo, né? Alguém, né? Eu não vou dizer o nome aqui, porque quem não sabe certamente irá. Amanhã no Núcleo, e o Barreiro e a Águida vão falar sobre esse tema. Vai e não peques mais. É às 8 horas da noite, e o Núcleo fica lá na Vila Derige, Rua Bruno Giongo, 3560. Essa rua é paralela à Avenida Carlos Botelho, bem no final. Vamos lá, Roberto. Muito bem, e antes de encerrar o programa, nós precisamos divulgar o nome dos felizardos, né, Neno? Então vamos lá, o livro As Chaves do Reino, esse romance espírita, vai para o Parque Primavera, para o Oswaldo, Neno. E quem vai buscar o CD do Divaldo Pereira Franco, Desafios da Vida em Família, lá na USE, Rua 13 de Maio, 2026, é isso, Exatamente. Zezinho? A partir das 15 horas na segunda-feira, a partir das 3 horas da tarde, é isso? Certo. Quem vai buscar esse CD é lá do Jardim Tangará, a Zelinda. Parabéns a Zelinda, ao Oswaldo, e muito obrigado pela participação. E com relação, Zezinho e Leonardo, a nossa pesquisa, a nossa pergunta de hoje do Momento Espírita, que foi: você já pensou em algum momento na sua vida em suicídio? 60% dos ouvintes responderam que não, mas 40% mostraram que já. E daí a importância de que nós todos mergulhemos no estudo mais profundo da doutrina espírita. Nós, como não há tempo hábil para ler, nós vamos recomendar. Abra o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 5 e na passagem O Suicídio e a Loucura, vê lá o que o Kardec, os espíritos, Jesus, através da doutrina espírita, tem a dizer para você. Fora tantas obras, outras ótimas dentro da seara espírita, que nos reforçam no sentido de que resistamos mais aos problemas do dia a dia, sem sequer pensar em suicídio, quanto mais cometer. Longe de nós é a nossa recomendação, a recomendação de Jesus, da doutrina espírita de Kardec, é toda nesse sentido. Preservação da vida, apesar dos problemas. Né, Zezinho? O que você diz disso, Zezinho? Encerrando o programa já. Os problemas são inerentes à nossa imperfeição. Estamos aqui num plano de provas e expiações, onde estamos resgatando dívidas do pretérito. E certamente, se nos acovardarmos e cometermos o suicídio,
estaremos realmente estacionando nessa prova. Teremos que voltar em novas vidas para a reparação disso. Então, realmente, vamos pensar nessa possibilidade, evitar. A vida é tão boa, a vida é tão bela, nós temos uma grande oportunidade de progredir espiritualmente. Viver é tão gratificante. E nós agradecemos aos ouvintes e no próximo domingo estaremos aqui novamente às 9 horas. Muito obrigado. Leonardo, obrigado pela sua participação. Suas palavras finais já às 10 horas em ponto, hein? Estamos cumprindo nosso compromisso com o Nênula. Gostaria de agradecer você, Roberto, Zezinho, a todos os amigos ouvintes e desejar a todos muita felicidade, muita paz e um domingo muito feliz, muito alegre para todos. Muito obrigado mais uma vez, Neno. Estamos encerrando mais um programa Momento Espírita. Estivemos aqui presentes, frente aos microfones da Rádio Clube AM, esse que fala Roberto, Zezinho de Mel e o Leonardo Marmo Moreira. Na produção se desdobraram ali o Clemente, a Patrícia e a Cidinha, que veio nos visitar hoje. Muito obrigado a você também, Neno, pela sonoplastia que fez conosco, e muito obrigado particularmente a todos vocês ouvintes que ficaram conosco até as 10 horas, até o último minutinho. Muito obrigado, e nós estaremos juntos novamente no próximo domingo a partir das 9 horas da manhã. Um bom domingo e até lá!